Olá, aqui é o Tio do Papelão, trazendo mais um vídeo de contos de terror. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Foi no verão antes do nosso último ano de faculdade. Eu, Matheus e Inácio decidimos fazer uma trilha com acampamento selvagem no coração da Serra do Roncador, em Mato Grosso. Nenhum de nós sabia muito bem o que estava fazendo, mas estávamos animados com a ideia de nos desconectar de tudo. Nos primeiros dias, demos sorte. Encontramos um lago escondido no meio das trilhas e montamos acampamento por ali. Ficamos pulando pedras, cozinhando feijão enlatado num fogareiro improvisado e rindo feito idiotas até tarde da noite. Tudo parecia perfeito, até a chuva chegar. No quarto dia começou a garoar. No quinto, virou um temporal. Choveu a madrugada inteira. Estávamos encharcados até os ossos, com frio e cobertos de picadas de mosquito. As botas faziam aquele som de squish a cada passo e nossas últimas rações eram carne enlatada com biscoito molhado. Não víamos ninguém há dias. O que era para ser uma aventura virou um pesadelo lento, lamacento e silencioso. Naquela noite, decidimos que iríamos embora na manhã seguinte. Só que o mapa era ruim e nossa lembrança do caminho pior ainda. Tudo parecia igual. Barro, árvores retorcidas, névoa densa. A floresta estava silenciosa de um jeito estranho, incômodo. A única coisa que se ouvia era o barulho das nossas botas afundando na lama e nossa respiração cansada. Eventualmente tivemos que admitir, estávamos perdidos. Já era bem tarde, devia passar das 10 da noite. Estávamos exaustos, quase andando no automático. Lembro que sentia frio por dentro, um frio que não era só no corpo. Era como se tivesse entrado nos ossos. Foi aí que vimos ele. Um homem saiu das árvores do nada, sem fazer som. Estava a uns 5 metros de distância, segurando uma lanterna baixa. Era alto, magro de um jeito quase doentio. Quando nossos olhos se cruzaram, meu peito congelou. Ele não sorriu. Não perguntou se precisávamos de ajuda. A primeira coisa que disse foi: aqui no mato, se alguém quiser te matar, ninguém encontra teu corpo. Nenhuma risada depois, nenhum sorriso. Nada, só silêncio. Ficamos parados, sem saber o que responder. Ele então mudou o tom de voz, como se tivesse percebido que tinha assustado a gente. É perigoso andar por aqui despreparado. Vocês estão tremendo. Tem uma van parada ali em cima da trilha. Tem um aquecedor, comida, roupa seca. Ele estava certo. A gente estava congelando. Eu não sentia mais os dedos dos pés fazia horas. Vi a mesma batalha acontecendo na cabeça dos meus amigos. Lógica contra medo. Aceitar a ajuda de um estranho parecia errado, mas ficar ali também parecia perigoso. Fomos com ele. Andamos por uns 5 minutos até chegar numa clareira. A van era velha, branca, daquelas de carga. Estava suja de barro, com lonas, garrafas d'água, cordas e tralhas espalhadas pelo chão, como se alguém morasse ali. Por dentro era apertado, bagunçado. Cobertores empilhados, caixas de comida, um aquecedor de propano chiando num canto. Ele nos entregou toalhas secas, ofereceu sanduíches e refrigerante. Eu aceitei na hora. Estava faminto. Sentamos no fundo da van, ainda tensos. Por alguns minutos pensei que talvez ele fosse só um cara estranho, alguém que tinha resolvido viver isolado, um eremita. Aí ele puxou uma faca longa de caça. Começou a exibir como se fosse um troféu. Aço alemão. Essa aqui nunca perde o fio. Depois abriu uma gaveta e tirou outra. E mais outra. Logo havia 7 facas espalhadas no chão. Cada uma com uma história. Essa foi usada para abrir um veado. Essa era só por precaução. Paramos de comer. Ele percebeu e disse: vocês deviam ser gratos. A maioria das pessoas deixaria vocês congelando no mato. Puxou uma faca menor e uma pedra de amolar. Começou a afiá-la na nossa frente devagar. O som preenchia a van como uma serra elétrica. Eu estava paralisado, a boca seca, o coração batendo tão alto que mal conseguia ouvir mais nada. Um dos meus amigos gaguejou algo sobre precisar avisar o pai que a gente precisava ligar quando chegasse perto da estrada. O homem não respondeu de imediato. Continuou afiando a faca. Depois parou, guardou tudo e soltou um sorriso forçado. Aquele tipo de sorriso que você sabe que é falso.
Agradecemos, nos levantamos e saímos da van. Minhas pernas mal respondiam, mas consegui correr. Não andamos. Corremos, escorregando na lama, desviando dos galhos. Só paramos quando vimos faróis vindo da estrada. Era um carro, um casal mais velho. Abaixaram o vidro e antes que pudessem perguntar qualquer coisa, já estávamos contando, ou melhor, tentando contar, que estávamos perdidos. Eles nos deixaram entrar sem hesitar. Enrolaram a gente em cobertores e deram água. Fizeram algumas perguntas, mas não contamos tudo. Só dissemos que encontramos um cara estranho. Isso já foi o suficiente. Eles nos levaram até a cidade mais próxima. Até hoje, às vezes penso no que teria acontecido se a gente tivesse ficado naquela van por mais 5 minutos. Se não tivéssemos dito a coisa certa na hora certa. Tem uma lição escondida nisso tudo. Nunca siga um estranho no escuro. Deixa eu começar do começo, porque é difícil entender o que realmente aconteceu sem saber onde estávamos e como tudo começou. Era início de março, aquele frio que ainda segura o final do verão. Durante o dia, os termômetros marcavam uns 10 graus, mas bastava o sol se pôr para a temperatura despencar. Eu e minha melhor amiga tínhamos acabado de sair da faculdade. 2 garotas sedentas por liberdade e aventura, com uma semana de recesso pela frente. Jogamos uma barraca e alguns equipamentos aleatórios no porta-malas do carro e partimos estrada fora, sem muito plano. Só vontade de sumir no meio do mato. Dirigimos até o asfalto acabar, depois seguimos por uma estrada de terra que parecia esquecida no mapa. Entramos fundo numa reserva florestal em Minas Gerais, dessas que quase ninguém visita. Escolhemos um camping selvagem, bem isolado, com meia dúzia de barracas espalhadas aqui e ali, todas bem longe da nossa. Estávamos empolgadas, sozinhas, livres, sem ninguém dizendo o que fazer. Depois de montar o acampamento, decidimos explorar um pouco. Pegamos o carro e seguimos por uma estradinha de lama até o centro da área, onde havia uns chuveiros comunitários. Nem sei por que fomos até lá. Acho que era só vontade de sair andando, de ver gente, de tomar um banho quente. Mas assim que a gente se aproximou do centro, o clima mudou. O ar ficou estranho. Estavam ali 4 homens, todos por volta dos 30 anos. Sentados ao lado de uma caminhonete, bonés baixos no rosto, latas de cerveja na mão. Eles não tinham cara de campistas casuais. Pelo jeito, eram do tipo acostumado com o mato. Gente local, talvez. Um deles soltou uma risada alta. Outro assobiou atrás da gente e gritou: "Ei, meninas, chega mais um pouquinho aqui." "Merda!" murmurou um deles rindo. "Olha só essas duas." Senti meu peito apertar. Meu olhar cruzou com o da minha amiga. Os 2 corações batendo rápido. Fingimos que estávamos conversando sobre o jantar, sobre uma trilha ali perto, e dissemos que voltávamos mais tarde. Saímos rápido. Os passos duros tentando parecer calmas, mas apressadas. Só voltamos a respirar quando dobramos uma curva e não dava mais para vê-los. De volta ao acampamento, tentamos seguir a noite como se nada tivesse acontecido. Sentamos perto do fogo, comemos umas marmitas embaladas e conversamos um pouco, tentando fingir que estava tudo bem. Por volta das 21 horas, o frio aumentou. Entramos na barraca, fechamos o zíper e nos encolhemos com os aquecedores de mão comprados na loja. O vento fazia um som estranho nas árvores. Só se ouvia nossa respiração, até que um motor rugiu bem ao nosso lado. Pesado, forte. 3 vozes masculinas preencheram o silêncio. Eles tinham voltado. Congelamos. Havia outros acampamentos por perto, mas eles escolheram o nosso. Nos escolheram. Ouvimos a porta do carro abrir, depois outra e outra. O motor ficou ligado em marcha lenta. Outra lata de cerveja estalou. Um deles disse: "Elas vão vir falar com a gente." E riu. A voz seguinte parecia rastejar. "Você viu aquela loira? Corpo bonito daquele." O que antes parecia provocação virou algo mais escuro. Não estavam só bêbados. Estavam decididos. Era como se tivessem combinado algo. Ouvi ameaças, promessas sussurradas. Vamos ensinar uma lição para elas. Fazer lembrar. Enterrei meu rosto no ombro da minha amiga. Nossos corações batiam em sincronia, acelerados. Pensei se eles estavam armados, se teriam cordas. Caminhonetes carregam qualquer coisa. Sussurramos um plano.
ficar quietas, não fazer barulho, deixar os celulares no silencioso, esconder. A chuva começou a bater leve na lona da barraca, mas o calor lá dentro era sufocante. O medo não deixava a gente dormir. Lá pelas 2 da manhã, ouvimos o som grotesco de 3 latas sendo abertas. Depois, silêncio. Nenhum passo, nenhum riso, nada. Foi aí que ela sussurrou: "A gente tem que sair agora." Assenti antes mesmo de ouvir o resto. Conseguimos sair da barraca sem fazer barulho. Lanterna na mão, celulares nos bolsos, corremos por entre as árvores, escorregando nas folhas molhadas. A caminhonete ainda estava lá, mas ninguém nos viu. Correndo, chegamos até o SUV, que estava a uns 150 metros dali. Entramos. Ela ligou o carro de primeira. Nada nunca pareceu tão doce quanto o som daquele motor rugindo. A chuva batendo nas janelas, a estrada de terra ficando para trás. Não paramos até chegar numa cidadezinha mais à frente. Quando amanheceu, ligamos para nossos pais, depois para a segurança do campus e, por fim, para a administração do parque. Passamos tudo: placas, horários, descrições, mas nunca soubemos se eles foram encontrados. Depois daquele dia, fizemos uma promessa uma para outra: nunca mais acampar fora de áreas oficiais. Nunca mais se aventurar por florestas não monitoradas. Não importa o quanto pareçam bonitas ou remotas, o risco simplesmente não vale a pena. Acampei a vida inteira. Já fiz trilha sozinha tantas vezes que perdi a conta. Sempre soube me virar, sempre confiei no meu instinto. Mas naquele dia eu falhei. Alguma coisa passou despercebida. Era final de agosto. A temporada de inverno tinha acabado e o movimento nas trilhas da serra começava a diminuir. A cidadezinha de São Francisco de Paula, ali perto do lago, estava ficando cada vez mais calma. Eu e meu namorado, o João, estávamos acampando num canto mais afastado, uns 3 quilômetros trilha adentro, numa área permitida, mas bem isolada. Daquelas que não precisa de reserva, só bom senso. Já fazia uma semana que estávamos na estrada, indo de camping em camping, vivendo à base de carne seca, pão amanhecido e um botijão de gás pequeno. Era aquele tipo de cansaço bom, que deixa a gente meio suja, mas feliz. Naquela manhã, a água acabou. E com ela, os lanches, os comprimidos de cloro, o filtro, tudo que a gente só lembra que precisa quando já está no mato. O João se ofereceu para voltar até a cidade e comprar as coisas. Era só uma caminhada de ida e volta. A gente não tinha sinal de celular ali, então combinamos que eu ficaria esperando ele na antiga guarita da patrulha ambiental. Uma estrutura velha de madeira, mas com sombra e um banco improvisado. Ele saiu por volta das 2 da tarde. O sol furava o mato como faca quente em manteiga. Eu acenei para ele e fiquei sozinha. Até ali, só tinha visto 2 senhoras com cachorros na trilha. Nada estranho. A floresta parecia tranquila, silenciosa até demais. Foi quando Elione apareceu. No começo, mal reparei. Mais um homem caminhando. Devia ter uns 60 anos. Alto, grisalho, barba mal feita. Mas o que me chamou a atenção de verdade foram as roupas. Calça jeans e jaqueta fina, sem nenhuma mochila, cantil ou equipamento. Aquilo foi o primeiro alerta. Ninguém entra tão fundo no mato assim, sem preparo, a não ser que esteja perdido ou querendo encontrar alguém. "Com licença", ele disse, a voz mansa, educada demais. Continuei tirando uns gravetos grudados no meu short, tentando manter a calma. "Tô tentando achar os acampamentos do Lago Azul. Acho que vim pelo lado errado", falou apontando vago para cima da trilha. Notei que os dedos dele tremiam um pouco, como se estivesse tentando parecer calmo. Fiz um gesto rápido com a mão, mantendo a polidez. "É ali por baixo. Tem que pegar a bifurcação e depois dobrar para a esquerda. A trilha dá a volta, mas passa por um paredão de pedra." Ele assentiu, mas não tirou os olhos de mim. Eram olhos cinzentos, duros, que pareciam furar a gente por dentro. "Você também está acampando aqui?" perguntou. A voz dele não era curiosa. Era calculada. "Sim, eu e meu namorado. A gente está acampando ali no lajeado, mais pro lado do Vale do Meio." Ele só foi buscar água. Ele assentiu de novo. "Qual é o teu nome?"
Meu coração disparou. Meu cérebro gritava para eu não responder. Mas antes que eu pensasse 2 vezes, soltei um nome falso. Camila. Quantos anos você tem, Camila? Meus pelos se arrepiaram todos. Por que um homem adulto perguntaria isso? 18. Menti. Ele estreitou os olhos. Inclinou um pouco a cabeça. Não parece ter nem 16. Sorriso forçado. Silêncio. Um vazio gelado entre nós. Eu queria sair dali, sumir entre as árvores, mas estava presa, travada entre o medo e a vontade de não parecer mal educada. Então ele deu um passo à frente. Que tal tomar uma bebida comigo? Tenho uma garrafa lá no meu acampamento, ali em cima do morro. Esticou a mão e encostou na minha. De leve, mas num gesto estranho, frio. A pele dele era seca. Eu puxei meu braço de volta. Não, fica longe de mim. Falei firme. Os olhos dele não mudaram. Continuaram vazios. Calma, ele disse. Tô só sendo simpático. Não respondi. Virei de costas e andei rápido, ainda sem correr. Fui direto para o único lugar onde eu sabia que poderia ter mais gente. O ponto de encontro perto de um antigo posto da guarda ambiental. Não olhei para trás até chegar numa clareira. Quando virei, ele estava lá, encostado numa árvore, só me observando. Não cruzou a linha da clareira. Naquela área havia umas 4 pessoas, 2 casais e um cara com um cachorro. Ninguém viu nada, e eu não quis contar. Não queria chamar atenção. Só me sentei perto de um tronco, peguei a garrafa vazia e fingi que estudava o mapa. Quando olhei de novo, ele tinha sumido. O João chegou uns 10 minutos depois, suado, com a sacola cheia de coisas. Quando me viu, sorriu. Eu levantei, abracei ele com força e sussurrei tudo no ouvido dele. Ele ficou pálido. Olhou em volta e disse baixinho: "Vamos embora agora." Arrumamos tudo naquela mesma noite. Caminhamos até a trilha principal sob a luz da lua, com a mochila nas costas e o coração apertado. Nunca mais vimos aquele homem. Nunca registramos boletim. Mas mesmo assim, ele fez algo. Ele me viu, me escolheu. E talvez já tivesse um plano. Essa história nunca saiu da minha cabeça. E quanto mais eu pensava nela, mais uma coisa me assombrava. Quantas meninas não tiveram a mesma sorte que eu? Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E acompanhe o vídeo anterior. Até a próxima!